E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Gente, hoje a gente vai comentar mais uma vez e mostrar para vocês, tá? Quais são os malefícios de você não usar aditivo no sistema de arrefecimento, no radiador do seu carro, tá certo? Lembrando que a gente já fez alguns vídeos aí no canal, tem vários vídeos no canal falando sobre esse assunto, tá bom? Mas se você ainda tem dúvida, né, se é prejudicial usar aditivo no radiador, né? Existem muitas mentiras, muitos mitos rolando na internet, ou até mesmo mecânicos que falam, tá? Mecânicos aí que falam que se colocar aditivo no sistema de arrefecimento, no radiador do carro, é prejudicial, tá? Então, se porventura você tem essa dúvida, se sim ou se não, então fique com a gente até o final desse vídeo, tá certo? Que você vai com certeza entender e esclarecer as suas dúvidas. O carro que a gente está usando como exemplo aqui, tá? É um Palio, esse Paliozinho aqui que vocês estão vendo, tá? O ano dele é 2005, motor Fire 1.08 válvulas, somente gasolina. Esse carro ele veio para a gente fazer uma revisão nele, tá? Ele tem bastante coisa para fazer, muito serviço para fazer, muita coisa estragada. Ele veio com vazamento de óleo de motor e vazamento de água, tá certo? Então a gente já executou aí a revisão desse carro, já concluiu, tá? Eu até lamento não ter feito vídeos assim, a gente com a mão na massa mostrando tal, porque, gente, a correria é muito grande e nem sempre a gente tem tempo para fazer isso. Mas com certeza com o que eu vou falar, com o que eu vou mostrar aqui para vocês, tudo que eu vou mostrar vai sim esclarecer toda a dúvida de vocês, tá certo, pessoal? Gente, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês a situação aqui do reservatório. A gente não colocou aditivo no carro ainda, tá? A gente não colocou, tá? Ele tá aqui na fase de teste, ver se vai dar algum vazamento ainda. A gente ainda vai colocar o teste para dar pressão no sistema e se tiver tudo ok, a gente vai fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, né, com limpa radiador, e vai colocar o aditivo, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de limpa radiador e de aditivo, a diferença de um para outro, tá certo? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou aqui alguns componentes do carro, tá? Isso aqui, ó, é o cano de água, o tubo de fluxo de água, tá? Que pega ali por trás da bomba de água e pega o mangote inferior do radiador, tá? O mangote inferior do radiador pega nesse cano aqui, nessa ponta desse cano aqui. Gente, é uma situação, tá? Até Durepox, colocaram Durepox nele, tá certo? Olha a situação desse cano de água, ó dentro lá. Isso aqui fica dentro do bloco do motor do seu carro também, tá? Ferrugem fica também no radiador do carro. Isso aqui é a parte que quebrou. A gente puxando, só tirando o mangote, pessoal, quebrou essa parte aqui, que já tava toda podre, já com Durepox. Eu tive que tirar essa parte aqui de dentro do mangote de água. Olha a situação. Até a abraçadeira, pessoal, enferrujou, quebrou, ela se partiu de tanto ferrugem de vazar água aqui. Tava vazando água em cima da abraçadeira, já fazia tantos anos, tanto tempo, que ela se quebrou, se partiu, tá certo? Gente, é a situação da espoleta do bloco da frente, que fica ali na frente do motor, fica por trás da correia dentada, certo? Ela furou, tava vazando água por ela também. Olha a situação, certo? Esse anelzinho aqui de vedação é do sensor de temperatura de água, ele também tava vazando água por ele. E olha a situação da bomba de água, o rolamento está detonado, gente. Essa bomba de água tava fazendo mais barulho do que o próprio barulho do motor do carro, o som do barulho do motor do carro. Quando ligava o carro na marcha lenta, essa bomba d'água ficava fazendo um barulho tão grande, gente. O rolamento aqui tá detonado. Detonado, não presta mais para nada. Tava quase... se rodasse mais um tempo aí sem aditivo, ela travaria. Tá certo? A gente colocou aqui a bomba d'água, aqui a referência da bomba d'água da marca Shadec, é uma das melhores marcas que temos hoje no mercado. Tá aqui a aplicação e tá aqui as referências, tá certo? E para quem tem dúvida aí sobre a referência do tubo de fluxo de água, do cano de água, tá aqui a referência, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que fica a localização. Ó, aquele anelzinho de vedação de borracha, ele fica aqui, ó, certo? Nisso aqui, ó, nesse cavaletezinho aqui do sensor de temperatura, tá certo? A gente colocou um anelzinho de vedação novo, tá? O cano de água, o tubo de fluxo de água, ele aqui, ó, por baixo, aqui, ó, dá para vocês verem aqui por dentro aqui do coletor de descarga, dá para vocês verem o tubo novo. Deixa eu mostrar aqui melhor. Ó, o tubo novo aí por trás. Tava vazando muita água aí, tá, pessoal? E a bomba de água nova tá aqui, ó.
essa partezinha limpinha aí. Aí a referência dela, dá até pra ver. Certo? Esse óleo que vocês estão vendo aqui, esse motor ainda vai ser lavado, tá pessoal? Porque a gente tirou o vazamento de óleo que era pelo retentor do comando de válvulas, que fica aqui em cima. Tava vazando muito óleo pelo retentor. E a gente tirou, então esse óleo ele vem daqui de cima melando tudo aqui. O motor melou todo o motor de óleo. E aí a gente já fez a substituição, já testamos funcionando o motor. E aí deu tudo certo, não tá vazando mais. Aí agora é só a parte de lavagem de motor para ficar tudo ok, tá certo? Bem como também a questão de ainda executar o teste aqui de vazamento, ver se vai dar vazamento mais por algum outro lugar, para fazer a limpeza e colocar o aditivo, tá bom? Então, gente, o que é que acontece? É como eu tava falando para vocês. Eu vou até ficar falando com o cano na mão para ilustrar bem o que eu tô querendo falar. Gente, é o seguinte, ó. Existe aí alguns mitos que diz que o aditivo não é bom se você botar aditivo fura o sistema de arrefecimento. Mas aí o que é que acontece? Existem duas situações aí. Na verdade, três. Tem gente confundindo, se enganando, tá? Que tá chamando limpa radiador de aditivo, ou vice-versa. Eles estão fazendo uma confusão danada aí, né, por aí afora. Então o que acontece? Limpa radiador, pessoal, ela é uma química, o nome é esse mesmo, é limpa radiador, e vai ter de várias marcas, tá certo? Vai ter da Radiex, que na minha opinião é o melhor, tá, do mercado. Vai ter da Orbiquímica, vai ter de várias, da Tecbrio, vai ter de vários fabricantes que fabricam aí limpa radiador, tá certo? Então esse limpa radiador ele é uma química corrosiva que ele é apenas utilizado, tá? Da seguinte forma, na grande maioria deles, você drena o sistema de arrefecimento, o mangote lá debaixo de água, você drena, você abre lá. Quando a água sai todinha daqui de dentro do sistema, você coloca limpa radiador, geralmente é um frasquinho, ele trata até 6 litros de água. Então você coloca um frasco de limpa radiador e funciona o motor. Depois que o motor aquece, que o ventilador do radiador dispara, tá? Você marca no relógio aí de 15 a 20 minutos, tá? Vai ter sistemas, pessoal, que vai estar tão sujo que geralmente eu deixo até mais, eu deixo até 30 minutos. Eu já cheguei a deixar 40 minutos o limpa radiador no sistema. Mas aí o que acontece? Você lê atrás, toda a química na embalagem atrás vai ter o modo de você utilizar. Então você segue ali as especificações, tá certo? Então como o aditivo que eu uso, como o limpa radiador que eu uso é o da marca Radiex, e eu já sei o funcionamento, como é que ele é utilizado e tal, e já venho utilizando há muitos anos. Então eu geralmente, quando está muito sujo o sistema, eu deixo mais um pouco, porque eu sei que não vai ter problema, tá certo? Quando passa aquele período aí de 15 minutos a 20 minutos ou até 30 ou mais um pouquinho, o motor funcionando, tá? Aquela química ela vai fazendo o que? Ela vai tirando o excesso de ferrugem. Ela vai tirar todo o ferrugem desse aqui ela tira? Tira não, tá, pessoal? Não vai tirar um ferrugem desse aqui de jeito nenhum. Ela vai tirar o que? Ela vai tirar aquele excesso, aquele ferrugem que está quase se soltando, aquele ferrugem que ainda não impregnou, que ainda não grudou na parede metálica, tá certo? Do componente. Então ele vai tirar todo aquele excesso, esse limpa radiador, tá? Porque ele é uma química corrosiva, ele corrói, tá certo? Quando ele faz essa questão de corroer, se o sistema já tiver como um desse aqui, já quase se furando, que você fura até com o dedo, se você botar o enfiar o dedo assim, você fura um sistema desse aqui, tá? Uma chave de fenda, se você empurrar, você fura, ou você coloca para dentro, você amassa. Então quando ele está quase se furando assim, lógico que, como é uma química que corrói, ele vai abrir o vazamento, ele vai dar vazamento naturalmente, tá certo? Agora suponhamos que se você não utilizasse o limpa radiador, esse vazamento ia acontecer do mesmo jeito, pessoal. Só ia demorar um pouquinho mais, uma semana, talvez 15 dias, mas ia furar do mesmo jeito. Então as pessoas usam aí essa situação para dizer, se botar, chama até o limpa radiador de aditivo, que na verdade está falando errado. Se botar aditivo fura. Mas não é o aditivo que fura, não é o limpa radiador que fura. É o sistema que já está detonado, a qualquer momento ia se arrombar, se estourar, ia dar vazamento. E aí apenas o processo, a química acelerou o processo. O que na minha opinião não é ruim, é até bom, porque aconteceu dentro da oficina, e aí você vai ter, o mecânico vai ter como reparar ali e evitar, por exemplo, de fazer isso na estrada. Se numa viagem, se furar um cano desse, se quebrar, vazar água todinha e você dá um esquento no motor, tá certo? Porque assim, tem um marcador de temperatura, mas o marcador de temperatura do carro, quando é analógico, aqueles que tem no painel,
tá? Tanto ele quanto aqueles que acendem a luzinha, que apenas acende a luz, não marca o ponteirinho analógico, mas acende a luz quando o carro superaquece. Eles só marcam, pessoal, eles só sinalizam ali para o condutor do carro que o motor superaqueceu somente se o sensor tiver mergulhado dentro da água, tá certo? O sensor de temperatura aqui, ó, esse verdinho aqui, ó. Se esse sensor de temperatura tiver mergulhado dentro da água, trabalhando dentro do líquido, é que ele consegue marcar a temperatura. Mas se, por exemplo, um mangote se estourou de uma vez, tá, uma peça dessa aqui se quebrou e a água desceu, foi embora de uma vez, ele não dá tempo nem de o sensor de temperatura avisar para você lá no painel. Ele não vai marcar, ele vai continuar o ponteiro, quando é analógico, no mesmo lugar que estava, tá, ou seja, mostrando que está normal, ou então a luzinha vai continuar apagada, a luzinha da temperatura, o desenho do termômetrozinho, indicando que o carro está na temperatura normal, sendo que não tem água nenhuma mais no sistema, não tem líquido de arrefecimento mais no sistema. Então, qual é a consequência disso? Você vai dar um superaquecimento no motor. Eu já peguei vários casos em diversas marcas que isso aconteceu. A água foi embora de vez, estourou um radiador, estourou um mangote, o proprietário não prestou atenção, rodou com o carro sem água, porque a temperatura também não marcou, porque o sensor não estava dentro da água, e aí aqueceu o motor, fundiu o motor, teve que fazer o serviço, gastar um dinheirão. Tá certo? Esse sensor de temperatura ele só funciona se ele tiver um pequeno vazamento, água baixando. Aí quando a água baixa o nível, mas ainda tem água suficiente, ainda tem líquido suficiente para o sensor marcar, tá? Aí ele mostra que está quente. Se o eletroventilador deixar de funcionar, o ventilador do radiador parou de funcionar, o motor vai aquecer, o sensor vai marcar a temperatura, tá certo? Agora tem alguns carros, por exemplo, da Volkswagen, alguns carros da Volkswagen aí, o Polo, aquele Polo 2003, 2005, 2006, eles têm um sensor de nível no reservatório de água. Até aquela Kombi, tá, pessoal? Aquela Kombi que sai refrigerada da água, ela tem um sensor de nível de água no reservatório. Quando a água baixa, ela acende uma lâmpada lá, uma luz de advertência no painel. Na minha opinião, esse sistema deveria ser obrigatório em todas as marcas, deveria ter em todas as marcas, porque se acontecesse um negócio desse de vazamento, já que o sensor não marca, o sensor de temperatura, mas ao menos o sensor de nível de água mostraria que não tem água no radiador, que a água baixou, que o líquido baixou, né? Então era um sistema muito legal se as marcas implantassem em seus veículos, tá certo? Então uma situação é essa aí, como eu estou falando para vocês, tá certo? A pessoa confundir, chamar o limpa radiador de aditivo e achar que ele fura, que ele corrói, mas a verdade é que o sistema já estava estragado, detonado, tá certo, pessoal? A outra situação é o seguinte, você o aditivo, que verdadeiramente é o aditivo que coloca no sistema, que coloca no radiador, é o aditivo protetivo. Quando a gente chama aditivo, a gente está falando que é um aditivo protetivo, tá? Não deve chamar limpa radiador de aditivo. Limpa radiador é uma coisa e aditivo é outra. Se falar aditivo, a gente está falando de uma química protetiva. Tá bom, pessoal? Então as pessoas estão confundindo isso. Então a química protetiva, o limpa radiador, que é o que vai ficar, ele sai de fábrica nos carros, tá, pessoal? Se você for numa concessionária de qualquer marca, se você abrir um capô de um carro, ele vai estar ali o reservatório ali do líquido de arrefecimento, vai estar lá uma corzinha rosa, ou amarelinha, ou azul, ou verde. Aquilo é o que? É o aditivo que vem de fábrica para proteger o sistema contra ferrugem, contra oxidação, tá certo? Ele é anti-fervura, geralmente ele é anticongelante também, ele é anti-espuma, tá certo? Então, assim, ele ferve numa temperatura muito mais elevada que se você colocasse água para ferver no fogão. Se você colocar uma água para ferver no fogão, quando ela estiver chegando aos 100 graus, ela ferve. Se você colocar o aditivo, ele não vai ferver com 100 graus. Ele vai dar uma temperatura muito mais alta para começar a ferver, tá certo? Se você colocar para congelar no congelador, ele também não vai congelar. Agora, eu falo o aditivo original, tá certo, pessoal? Porque o que é que acontece? O que acontece muito por aí? O pessoal diz assim, Sérgio, eu coloquei aditivo no meu carro, mas mesmo assim deu ferrugem. Porque o aditivo ou foi de má qualidade, apenas água e corante, ou não foi feito o tratamento no sistema de arrefecimento antes de colocar o aditivo. Se você está muitos anos sem aditivo aí no sistema de arrefecimento do carro, obrigatoriamente você tem que fazer o tratamento com limpa radiador para tirar o excesso de ferrugem. Depois lava o sistema todinho, tá certo? Com água, até a água sair cristalina, estiver saindo limpa. Quando estiver saindo água limpa do sistema, aí sim você coloca
o aditivo permanente, que é o que vai proteger, que é o que vem de fábrica, tá certo? Esse aditivo que protege, tá, pessoal? Ele não corrói, ele protege, ele faz o contrário. Quando é alumínio, ele dá uma espécie de mofo, ele deteriora, ele começa a desmanchar o alumínio. E quando a peça é de ferro, acontece isso, ferrugem, tá? Essa no alumínio que parece um mofo branco, ele é a oxidação mesmo, então ele vai corroendo. Muitas vezes a junta do cabeçote queima, começa a passar óleo para água, água para óleo, porque o cabeçote se deteriorou todinho por falta de aditivo, tá bom, pessoal? Então, gente, muito cuidado nessa hora. Quando for colocar um aditivo, comprar um aditivo, compre original, tá? Ou no mínimo compre de uma marca que, se não for original da marca do seu carro, mas que seja original de outras marcas, linha de montagem, tá certo? Eu sempre falo aqui nos vídeos da marca Valeo, né, dos aditivos de radiador da marca Valeo, que eu já uso há muitos anos e graças a Deus assim, nunca tive problema. Funciona de verdade, não dá problema, tá certo? Então, assim, na Fiat, como é o caso desse carro que a gente tá falando aqui, a Fiat recomenda aquele Paraflu, tá? Mas o Paraflu é para trocar cada 2 anos. Tem pessoas que compram o carro zero e passa aí 10 anos e nunca troca o aditivo. Então aquele Paraflu é para trocar de 2 em 2 anos, independente da quilometragem. Tá certo? Se você não encontrar Paraflu, se o seu carro for da Fiat e não encontrar Paraflu, você coloca um da marca Valeo, que ele é uma marca original, linha de montagem também. Inclusive, para vocês terem uma ideia, ó, o ventilador desse carro aqui é da marca Valeo, ó, percebam aí, ó. Ele é original de fábrica, é da marca Valeo. A Valeo fabrica radiadores para diversas marcas de veículos, aí, linha de montagem, fabrica eletroventiladores, tá? E o aditivo, ele é um dos tops, é um dos melhores, tá certo? Então eu uso o aditivo da Valeo. Então, gente, é isso aí que eu tenho para falar. Não confundam esse alerta que eu tenho para fazer. Nunca, jamais, em momento algum, aditivo original, tá? Um bom aditivo de qualidade jamais fez mal ao sistema de arrefecimento nenhum e nem fará. Muito pelo contrário, ele vai proteger. Ele vai proteger contra ferrugem e oxidação, tá certo? Se você colocou um aditivo aí e deu problema, deu ferrugem, é porque não era de boa qualidade. Ou era falsificado, ou era um aditivo água com corante, e o pessoal vendendo por aditivo. Gente, aditivo baratinho, de 10 reais, de 12 reais, de 15 reais, ele não serve, gente. Aditivo de qualidade, aditivo bom, você encontra hoje, a gente está em maio de 2021. Hoje no mercado, um aditivo bom, ele está no mínimo aí custando 40 reais um litro. Dependendo da região, da cidade que você esteja, em média 40 reais, 45, 50. Tem até aditivo muito mais caro que isso, aditivo de verdade. Se você encontra aditivos de 15 reais, de 17, de 20, de 12, de 10, gente, isso não vai servir. A mesma coisa que você está colocando água, tá certo? Para a gente encerrar, a última coisa que acontece aí, que o pessoal está perguntando muito, é, Sérgio, e se eu botar água de ar-condicionado, se eu botar água de chuva, água de rio, não é melhor, não vai proteger o sistema do carro? Gente, qualquer água dessa que você colocar, eu já peguei carro, eu tenho um cliente meu que fazia isso, tá? Água de ar-condicionado não serve, pessoal, enferruja do mesmo jeito, tá? Água de ar-condicionado, água de rio, enferruja do mesmo jeito. Água de chuva, enferruja do mesmo jeito, tá certo? Não serve, gente. O que serve é aditivo, porque o aditivo ele é uma química fabricada, pronta, preparada, tá? Com componentes ali dentro dela, que vão reagir quimicamente, que vão proteger o sistema ali, contra a ferrugem, contra a oxidação. Ele é uma química, ele é um preparo produzido, fabricado com essa finalidade, tá certo? Água de rio vai enferrujar, água de chuva vai enferrujar, água de ar-condicionado vai enferrujar. Pode até demorar um pouco mais do que se você colocasse água normal, água da torneira, mas vai enferrujar do mesmo jeito, tá bom? Então a dica é essa: aditivo de qualidade, tá? Usa aditivo original, ou um aditivo da marca Valeo, ou um aditivo da marca Vurt também, que é muito bom, tá certo? Mas use aditivo sempre, nunca deixe de usar aditivo, tá certo? Não vá na cabeça desses que dizem que aditivo fura radiador, porque não fura. Só se for, como eu já falei, torno a falar, bato nessa tecla outra vez. Só se for um aditivo de má qualidade, um aditivo falsificado, ou se você não fez o tratamento antes de colocar o aditivo. Tem que fazer o tratamento, tem que usar limpa radiador, tá certo? E outra coisa, não confunda nunca limpa radiador com aditivo, porque um é para corroer mesmo. O objetivo é corroer, tirar ferrugem, tirar oxidação. E o objetivo do outro é proteger contra a corrosão. É uma diferença muito grande, são dois extremos muito grandes, tá? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai para o norte, outro vai para o sul. Então, assim, não confundam, tá certo, pessoal?
Então era essa dica que eu tinha para dar, tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas, tá certo? Se eu conseguir te ajudar aí, por gentileza, deixa seu like, porque pra gente é muito importante. Vocês ajudam com o like aí, a gente ajuda aqui com as dicas, e aí a gente tem essa recíproca, tá certo? Compartilha também nossos vídeos. Se você é novo no canal, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá certo? Se você estiver assistindo esse vídeo de uma outra plataforma aí que não seja o YouTube, por gentileza também aí se inscreve no canal, né? Compartilha nossos vídeos e deixa seu like, tá certo, pessoal? Então, gente, era essa dica aí que eu tinha para dar para vocês, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.